E aí, galera do canal do Tio Flávio Salgados, Salgadeiros e Salgadeiros do Brasil, mais um vídeo da série Tio Flávio Responde. Responde o quê? Responde perguntas que foram feitas lá no comentário dos nossos vídeos do nosso canal, tá? Então nós resolvemos pegar algumas perguntas importantes e responder para vocês aqui, tá? E que uma das perguntas que me fazem é a respeito do rendimento. Quanto é que rende as minhas massas, quanto é que rende os meus recheios, quanto é que eu perco quando eu vou fazer o cozimento da minha carne, da minha carne moída, do meu frango, né? Então assim nós vamos dar uma exploradinha um pouquinho nesses números aqui para que você tenha conhecimento de causa, tá? É lógico que você tem que fazer essa experiência aí. Às vezes eu tive que eu nunca tinha pensado nisso, né? Quanto que perde e tal. Então eu só estou fazendo isso aqui porque muitas pessoas perguntaram e porque para mim gravar esse vídeo, então eu fiz essas medidas, tá certo? É lógico que o rendimento de produção a gente tem conhecimento, até porque senão eu não consigo fazer a minha receita, né? E a minha tabela de custo, tá certo? Minha planilha de custo. Mas vamos lá, então vamos falar primeiramente do rendimento das massas. Na sua grande maioria, aqueles que compraram as suas maceiras, a maioria dos salgadeiros então compraram uma maceira de 10 quilos. Eu gostaria de ter comprado uma maior, de 25 quilos, né, de massa pronta. Mas na sua grande maioria, os salgadeiros do Brasil que investem no equipamento, seja da Consultomac ou não da Consultomac, a média que o pessoal compra é uma maceira de 10 quilos, tá? É como eu tenho aqui. A primeira maceira do primeiro fornecedor era de 10 quilos, e quando eu comprei uma da Consultomac, eu também comprei de 10 quilos, porque eu já estava acostumado a trabalhar com essa quantidade, tá? Então, uma maceira de 10 quilos, ela produz 10 quilos de massa pronta, e para mim fazer os 10 quilos de massa pronta, eu preciso de 4 quilos de farinha de trigo, tá? Então, sempre o princípio da nossa medida, quando se refere em massa, é a farinha de trigo, né? Então, assim, para cada... Eu vou sempre pensar nisso. Para cada quilo de farinha de trigo, eu coloco tanto de líquido. Para cada quilo de farinha de trigo, eu coloco tanto de margarina e tal. Então, as nossas receitas são baseadas, então, na quantidade de farinha de trigo que eu uso para fazer a minha massa, tá? Então, assim, eu faço com 4 quilos de farinha de trigo, então rende 10 quilos. Isso quer dizer que a cada quilo de farinha de trigo eu tenho 2,5 kg de massa pronta, tá? Um rendimento muito bom, é um rendimento muito bom de verdade, tá? Por isso que a coxinha ou a massa cozida com farinha de trigo talvez que tem um maior rendimento, e ela sai bem baratinho mesmo para fazermos os nossos salgados, tá? Só para isso eu falo em todas as nossos vídeos que tem receita. A ideia é para que a massa passe legal na minha modeladora. Então, para cada quilo de farinha de trigo eu tenho que colocar 1 litro e 700 ml de água, ou de leite, ou meio a meio, tá? Então, assim, vamos falar de líquido. Então, a cada quilo eu tenho que colocar 1 litro e 700 de líquido, seja ele qual for. Se você vai colocar água, leite ou os dois juntos, né? Então, para fazer uma massa bacana, né? Eu coloco aqui, para cada também quilo de farinha de trigo, eu coloco 80 gramas. Eu colocava antigamente 100 gramas de margarina, agora eu coloco só 80 gramas de margarina, sempre acima de 70 lipídios, né? Eu coloco 65 ml para cada quilo de farinha de trigo, eu coloco 65 ml de óleo de soja, né? Coloco sempre, para fazer parte da minha massa, eu coloco sempre, para cada quilo de farinha de trigo, uma colher cheia de caldo de galinha ou caldo de carne, aquele pronto, né? Aquele em pó, né? E o resto dos temperos, então, são a gosto, tá? Então, cada região tem um tempero diferente. Eu não gosto de fazer aquela massa branca demais, então eu coloco alguma coisa para dar um pouquinho de cor. Eu uso coloral, né? Para dar um pouquinho de cor a minha massa, mas tem gente que não gosta de colocar nenhum colorífero ali, né? Um açafrão ou coisa parecida assim, né? Mas então é o seguinte, então, para cada quilo de farinha de trigo, então o rendimento da minha massa é 2,5 kg. Então, no meu caso, que é uma maceira de 10 quilos, então para cada 4 quilos, 10 quilos de massa pronta, tá?
E aí, para mim fazer meu salgado, para mim usar esses 10 quilos de massa pronta, eu preciso de mais 3 quilos de recheio, tá? De recheio pronto, tá? Se é carne moída, se é frango, se é presunto, se é queijo. Então, para cada 10 quilos de massa, eu preciso, então, 3 quilos de recheio pronto, né? Mas aí, a outra pergunta é o seguinte: eu compro minha carne moída, né? E eu vou fazer o cozimento dela. Eu vou cozinhar quanto para me fazer meu salgado, esses 10 quilos de massa. Então eu compro 3 quilos de carne moída e faço o cozimento dela, ela tem que ficar bem sequinha, né? Nesse processo, gente, há um soltar de água da carne, há um desidratar da carne, né? A carne vai soltando a água e aí há uma perca, né? Se eu comprei 3 quilos, quanto que eu perco? Geralmente eu perco 20%, né? Existem algumas carnes que tem muita gordura, você perde um pouquinho mais, 25%, né? Mas se você comprar uma 100 que é uma carne com pouco sebo, pouca gordura, né? Quase nenhum. Então a perca de água, a perca de desidratação dessa carne é 20%. Então se eu vou cozinhar aí 1 quilo de carne, então eu vou perder 200 gramas, então eu fico só com 800 gramas de carne, tá? E aí para mim compensar isso, e não só para compensar isso, para o nosso recheio tem que ter cremosidade, né? E para mim ter cremosidade, eu tenho que colocar algum outro produto que dê essa cremosidade. Eu primeiro tenho que cozinhar a carne e deixar ela bem sequinha com todos os meus temperos, tá? Aí depois eu só acrescento cremosidade. O meu recheio ele não pode ter líquido, ele tem que ter cremosidade, né? Então eu uso falso bechamel, ou eu uso requeijão, ou eu uso purê de batata, né? Eu gosto de usar o falso bechamel porque ele não tem um gosto peculiar dele, ele é sem sabor, né? Então quando eu coloco no meu frango, coloco na minha carne, ele não altera o sabor do meu recheio, tá? Então quanto eu coloco? Eu coloco de 20 a 30% de bechamel nessa carne que perdeu aí 20%, tá? Então eu acabo corrigindo, acrescentando novamente a perca de líquido que a carne teve, tá? Então a carne, tanto o frango quanto a carne moída, ela perde em média 20%. Vai depender do que você comprou, do pedaço que você comprou de frango, né? Eu uso filé de frango. É mais ou menos a mesma quantidade que a gente perde aí da carne. Mas na hora você corrige então com bechamel ou um outro produto aí que vai dar cremosidade ao seu recheio. E aí isso não acontece com a mussarela, né? A mussarela, geralmente eu compro uma mussarela bem macia, né? Então que eu não preciso acrescentar nada, mas se eu for acrescentar, então eu acrescento uma mistura culinária aí, sabor requeijão, né? Que ela vai dar uma barateada do meu recheio de queijo e vai ficar com uma cremosidade bacana, né? Então, gente, para 10 quilos então de massa, para cada 10 quilos de massa, então eu uso 3 quilos de recheio pronto, tá? Eu cozinhei ele, depois acrescentei a cremosidade, vou pesar ele, vai dar 3 quilos de massa pronta. Então, no total, 10 mais 3 dá 13. Quando eu coloco lá na minha modeladora, aí a quantidade que isso vai render vai ser de acordo com a gramatura que eu quero do meu salgado, tá? Então eu tenho 13 quilos lá, se eu for fazer um salgado de 10 gramas, eu vou ter 1.300 salgados de 10 gramas, tá? Porque eu tenho 13 quilos na somatória dos dois, dividido por 10 gramas vai dar 1.300, então um cálculo simples, né? Se eu vou fazer um salgado de 20 gramas, então 13 quilos de matéria-prima vai me render aí 650 salgados de 20 gramas, em média, tá? Porque aí vai depender, se a sua máquina é como a minha, que eu consigo acrescentar um pouquinho mais de recheio, talvez eu faça um pouquinho menos, que sobra um pouquinho de massa e falte um pouquinho de recheio aí, né? Mas esse é o cálculo do rendimento, tá? Então assim, a cada quilo de trigo eu ganho 2,5 kg de massa pronta,
a cada 1 quilo de carne moída ou frango, quando eu vou cozinhar, eu perco 20% do desidratar da carne, mas depois eu acrescento esses 20 a 30% aí com minha cremosidade. E aí, juntando a soma das duas, massa e recheio, se eu quero saber quanto vai render o meu salgado, então eu divido pela gramatura que eu vou fazer. Mais uma vez, se eu vou fazer salgado de 10 gramas, 13 quilos de massa, vai me dar 1.300 salgados de 10 gramas. Seja ele qual for, ele vai me dar essa quantidade, tá? Na sua grande maioria, as máquinas, elas já estão reguladas para fazer 70%, o nosso salgado, 70% de massa e 30% de recheio, tá? Então, assim, mais ou menos, no meu salgado de 20 gramas vai ter 15 gramas de massa e 5 gramas de recheio. Vai depender, então, se eu quiser colocar um pouquinho mais de recheio, porque eu tenho, a minha máquina é a Max, da Consultomac Mac Turbo 5.5 Max, ela tem um controle em separado de recheio, então eu consigo agregar um pouquinho mais. Tranquilo, gente? Então esse é o nosso vídeo aí para tirar as dúvidas a respeito do rendimento, tá? Mas assim, a melhor coisa que você tem que fazer é experimentar, é você medir, tá? Não querer saber por informações de outras pessoas, porque isso aí é bem particular, né? Porque às vezes eu quero fazer um salgado com mais recheio ou menos recheio, então o rendimento ele vai mudar. Mas se eu for fazer na proporção correta, que é 70-30, então o rendimento é basicamente esse aí. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós falamos só a respeito de rendimento, né? Rendimento da massa, rendimento do recheio, a quebra de peso dos nossos recheios cozidos, né? E quanto aí que vai render então para o salgado de 10 gramas, para o salgado de 20 gramas. Eu quero fazer um salgado de 50 gramas, então vou dividir 13 quilos por 50 gramas e vou obter ali quantos salgados eu vou ter. Se eu quero fazer um salgado de 200 gramas, a mesma coisa. Eu divido meus 13 quilos, que é a soma de 10 quilos de massa mais 3 de recheio, divido por 200 gramas, eu vou saber quantas coxinhas, quantas bolinhas de queijo de 200 gramas ou quantos quibes eu vou ter aí na modelagem do meu salgado. Maravilha, gente! Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, gente, que nós vamos estar colocando outros vídeos da série Tio Flávio Responde, mediante os questionamentos que os nossos inscritos e aquelas pessoas que assistem o nosso canal vão tendo dúvida ali, vão colocando, a gente responde pessoalmente lá nos comentários, mas também vou gravar alguns vídeos aí falando a respeito. No link desse canal aqui, do nosso vídeo, sempre nós colocamos lá alguns contatos importantes, tá? Alguns links importantes. Lá está o meu WhatsApp, lá está o contato da pessoa que fornece as minhas embalagens, lá tem o link para você conhecer o aplicativo, o aplicativo e o site que eu uso aqui o software de automação que eu uso aqui na minha salgaderia, e também tem o link da Consultomac, que é as máquinas que eu indico para você não ter problema em equipamento na sua salgaderia. Tá o link lá, você vai clicar, já vai entrar no site deles lá e vai tirar todas as dúvidas. Beleza, gente? Grande abraço!